Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 121. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Salmo 121, acompanhe comigo a leitura. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai, proclamamos liberdade plena do Teu Santo Espírito. Fala conosco neste momento, Pai. E que essas palavras, Senhor, meu Pai, nos tragam conforto, nos trazam, Senhor, alento, nos traga direção. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amados, em 1 João, capítulo 5, verso 19, a palavra nos aponta que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Assim sendo, o maligno que pode usar circunstâncias do mundo, não com poder absoluto, mas com permissão. Quem tem poder absoluto é só Deus. Agora entendam, fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos no Senhor. A Bíblia nos diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É aquilo que está lá em João 10:10. Já Jesus, por sua vez, veio para nos dar vida, e vida com abundância. É fato que o diabo vive tentando roubar a saúde, roubar o dinheiro e a família de cada um de nós, pois ele não quer que ninguém seja feliz sob as bênçãos de Deus. Mas o fato é que o diabo não está tão preocupado com essas coisas como sendo seu objetivo principal. Elas não são seu verdadeiro alvo. O que ele verdadeiramente quer é roubar a nossa fé e relacionamento com Deus. Queridos, preste atenção. Em 1 João 5,4 nos resta apontado que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este é o seu fim. Este é o seu grande objetivo. Satanás quer roubar a nossa fé, roubar aquilo que nos torna vencedores. Mas roubar a saúde, o dinheiro e a família são só meios que ele usa para tentar conseguir chegar onde ele realmente quer. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com os nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias à nossa volta. E o processo de ser mais que vencedor tem a ver com isso. No fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, como também nos ensina a pegarmos-nos mais a Ele, vivendo acima das situações externas. Amados, entendam, a expressão, levanto os meus olhos para os montes, assim como expressões olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para cima, não tem relação pura e simplesmente com um olhar a uma direção geográfica, mas com o colocar o olhar a um foco correto. Você se lembra daquela cena retratada em 2 Reis 6, quando o profeta pede a Deus que abra os olhos de Geazi? Para onde Geazi olhou e viu socorro? Você se lembra? Está assim relatado lá em 2 Reis 6,17. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele olhou para a colina, olhou para cima. O próprio Senhor Jesus, quando da ressuscitação de Lázaro, antes de dar a ordem para que saísse do túmulo, ele olha para cima. Ou seja, levanta os olhos para o céu e agradece a Deus. Você pode observar isso em João 11:41. Esta relação do olhar para cima, olhar para o céu, é profundamente simbólica. Ultimamente, as pessoas estão com a tendência de viverem olhando somente para as coisas terrenas. Não têm os seus olhos em Deus. Muitas e muitas pregações, inclusive, praticamente só enfatizam o que é terreno. Quase não se leva as pessoas a olharem o lado celestial, olhar para o Senhor.
mas segundo a exortação bíblica devemos levantar os nossos olhos a Deus. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 está assim, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Note o mandamento da palavra, que vem com um imperativo, ó. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, em toda a Bíblia encontraremos advertências quanto a termos nossos olhos no alto em vez de termos na terra. No tabernáculo de Moisés, que Deus o mandou construir segundo o exato modelo das visões que ele teve no monte, você pode observar isso olhando Êxodo 25 a 27, capítulo 25 a 27. É impressionante a ênfase figurada que o Senhor deu justamente a esse assunto. Quando Deus mandou Moisés fazer as 4 coberturas que se sobrepunham sobre o teto da tenda da revelação, o Senhor mandou que elas fossem todas bordadas, fossem adornadas, fossem embelezadas. Era um verdadeiro espetáculo artesanal, uma obra de arte que ninguém mais poderia reproduzir, pois a arte não era meramente humana, pois Deus havia enchido os artesãos com seu espírito para que pudessem executar o modelo divino ordenado. Vejam, queridos, quando alguém entrava na tenda da revelação, se queria ver algo belo, tinha de olhar para cima, olhar para o alto. Mas se conservasse os seus olhos no chão, não veria beleza alguma, pois Deus nunca mandou que fizesse nenhum tipo de piso, onde acampavam utilizasse a própria terra do local, enquanto o teto era simplesmente maravilhoso, belo, o chão era terra. Assim também é a vida cristã. A beleza do andar com Deus está quando aprendemos a olhar para o alto, para Deus e as coisas do alto. Não há beleza numa vida de preocupação somente com o terreno, com aquilo que está diante dos nossos olhos carnais, com as preocupações quanto às circunstâncias da vida. Entenda, não há nada espiritualmente belo no Evangelho que só prega sobre prosperidade financeira, fama e os caprichos deste mundo, como se isso fosse prosperidade bíblica. Não se engane, os nossos olhos devem se levantar bem acima do que é terreno. Não podemos nos apegar aos atrativos desse mundo ou às circunstâncias negativas que nos cercam. Devemos olhar para o alto em todo o tempo. Percebam, aqueles que só se preocupam com as contingências e com as circunstâncias da vida, não conseguem servir os propósitos divinos da colheita de almas. Pois para se ter a sensibilidade espiritual necessária, é preciso tirar os olhos das coisas terrenas e levá-los para os céus. Notem, prender os nossos olhos no chão, nas circunstâncias, é o grande plano satânico contra as nossas vidas. Atacar nossa saúde, família, os nossos bens, o que o maligno quer de fato é tirar nossos olhos do Senhor, fazendo com que olhemos somente o chão, só aquilo que acontece na terra, no nosso campo de visão terreno, só as circunstâncias. Agora preste atenção, como nos ensina Luciano Subirá, tirar os olhos da terra não significa tirar os pés do chão. Entendam, queridos, eu não estou trazendo hoje uma palavra alienada daquilo que está acontecendo. O que estou lhes falando é que existe algo muito maior e mais importante do que tudo isso que está acontecendo. Desavenças no campo da política, crise econômica, pandemia, morte. Existe uma grande batalha espiritual sendo travada, e batalha espiritual nós travamos usando armas espirituais e olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Agora, vai aqui um parênteses. Quando nós olhamos para as últimas notícias que tomam conta da mídia em geral, parece que nós vivemos na nação mais miserável que existe. Que aqui no Brasil nada presta. Que a nossa economia é a pior do mundo. Que aqui nada vale a pena. Que as nossas estradas são as piores, que as nossas casas são as mais pobres, que as nossas indústrias são as mais ineficientes, que os nossos hospitais e médicos são os mais despreparados,
que os nossos carros são latas velhas, que os nossos alunos são os mais burros. Até o futebol, de que tanto nos orgulhávamos, já não é o mesmo. Todos são melhores do que nós e podem nos sapecar um 7-1 quando quiserem. Estamos vivendo a chamada complexo de vira-lata, que é uma expressão criada pelo dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Você sabe o que é complexo de vira-lata? É a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Ou seja, o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Infelizmente, perdeu-se o orgulho de ser brasileiro. Ninguém mais exalta o patriotismo. Tudo que existe por aí é melhor do que temos aqui. Entendam, essa é uma mensagem que não é verdadeira. Nosso território é imenso de terras férteis. Terra em que se plantando tudo dá. Nossa produção agropecuária, apesar de tudo, bate recorde em cima de recorde. Conseguimos com nossa produção alimentar mais de 1,5 bilhões de pessoas. Isso é mais de 7 vezes a população do Brasil, gente. E se trabalharmos direitinho, com certeza, todos os analistas dizem que podemos praticamente alimentar o mundo inteiro. As nossas praias são maravilhosas. Nós possuímos a maior reserva de água doce do mundo. Nós temos as maiores reservas de minérios do mundo. Nós temos petróleo. Só para vocês terem ideia, nós temos a segunda maior força bélica das Américas. Vejam, eu não estou falando que nós não temos problemas. Os problemas muitos e muito sérios, dentre os quais se destacam a corrupção e a impunidade. Mas nós não podemos achar que temos que fechar as portas e o último que sair que apague a luz. Não é assim. Entenda, é justamente isso que interessa aos escusos interesses e ao diabo. Quer que pensemos em relação à maior nação cristã do mundo o quê? Queridos, se somos a maior nação cristã do mundo, temos que mostrar para todo mundo quem somos. Agora vamos voltar aqui para a Bíblia. Há um texto bíblico que revela essa astúcia do inimigo em seus ataques. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 13, verso 10 a 17. Lucas 13, verso 10 a 17, acompanhem comigo. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe expôs a mão e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vejam, o texto nos revela uma mulher que andava encurvada por quase 2 décadas. E não havia meios de se endireitar, pois sua doença era espiritual, não física. Percebemos no texto que tratava-se de um espírito maligno de enfermidade, um agente de Satanás prendendo o corpo da mulher. Sabe, há uma figura aqui. Essa mulher vivia olhando somente para o chão. Suas costas encurvadas a impediam de andar olhando para cima. Podemos ver em operação na vida dessa mulher o verdadeiro plano maligno contra cada um dos cristãos. Jesus disse que ela estava numa prisão de Satanás. Olha o que está apontado no verso 16, olha. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Estar numa prisão de Satanás não quer dizer que o próprio Satanás aprendia pessoalmente, pois já vimos que era um enviado dele, um espírito de enfermidade, quem realizava o trabalho.
Mas Jesus mostrou que tal espírito maligno só estava cumprindo ordens do seu chefe, o que nos permite ver que o plano de Satanás era executado por um subalterno, era outro. Mas por que é importante notar isso? É importante para entendermos que o inimigo não nos ataca só por atacar. Ele tem planos e estratégia para tentar nos derrubar e devemos nos prevenir contra ele. Que tipo de prisão é esta que Jesus menciona aqui? Não era a doença e nem o espírito de enfermidade em si, mas a que ponto ele levava esta mulher. Ela não podia olhar para o alto. É isso que o diabo quer, que tiremos nossos olhos de Deus. Essa mulher era uma crente da época, pois foi chamada como filha de Abraão, referência dada não só por ser naturalmente descendente do patriarca, mas por esperar na promessa divina feita a ele. Também vemos que ela estava na sinagoga, o que poderíamos chamar da igreja da época. Não se tratava de uma pecadora qualquer que nada queria saber acerca de Deus, mas de alguém que temia e cria em Deus e queria andar na sua presença. Entenda, meus amados, semelhantemente a Satanás, tenta nos prender com os olhos no chão, para que não olhemos para cima. Mas por que ele nos ataca dessa forma? Porque ele não pode nos arrancar das mãos de Deus, como Jesus inclusive nos falou. Olha o que está em João 10, 27 e 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. O diabo jamais poderá nos tirar das mãos de Jesus, nunca. Temos um claro pronunciamento de Jesus Cristo nesse sentido. Mas Satanás não desiste. Ele é astuto. Satanás vai atacar com sutileza. Mas então, como é que Satanás vai agir? Ele vai tentar nos indispor com o Senhor, fazendo com que nos voltemos contra Deus. Porque então, nós mesmos desceremos dos braços do Senhor e estaremos expostos a ações malignas. Amados, vejam, no livro de Apocalipse, o Senhor faz menção da doutrina de Balaão, que costumava ensinar Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel para que pecassem. Está lá em Apocalipse 2,14. Se você procurar no livro de Números, você verá que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, pois tinha medo de ser por ele destruído na batalha. No caso, você pode olhar nos textos sagrados que Deus advertiu Balaão que não fosse após Balaque, mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu. Mas no caso, não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, pois em cada uma das 4 vezes que tentou fazê-lo, Deus mudou as suas palavras em bênçãos sobre os israelitas. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou Balaque, rei dos Moabitas, a enviar as mulheres do seu povo ao arraiar dos israelitas para que se prostituíssem com eles e então os levasse a adorar a deuses delas. Qual foi o pensamento de Balaão? Acompanhe comigo. Ele viu que não havia como tocar o povo, pois eles estavam debaixo da proteção divina e com Deus ninguém pode. Então, a única saída seria colocar o povo contra Deus, visto que Deus não abandonaria esse povo. E quando através do pecado, da prostituição e também da idolatria o povo se afastou do Senhor, então ficou vulnerável. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo, pois a disciplina do Senhor começa por sua casa. O que Balaão poderia fazer contra o povo fez com que o próprio povo fizesse contra si mesmo. Essa foi a estratégia. E é exatamente assim que o diabo age até os dias de hoje. Uma vez que ele não pode tirar-nos da mão do Senhor, nem fazer nada contra nossas vidas por permanecermos em Cristo, então tenta nos colocar contra o Senhor, para que saiamos do colo dele e fiquemos vulneráveis. Esta é justamente a razão porque Satanás tanto tenta prender nossos olhos
nas coisas materiais, nas contingências e circunstâncias da vida, para que quando conseguir tocar nelas, isto venha a doer em nós, a tal ponto de nós indispormos contra Cristo. Mas a vida daquele que ama o Senhor e tem os olhos nele, o inimigo não consegue isso. Isso nos permite ver porque Satanás investe tanto contra o que possuímos, investe tanto contra os nossos bens, investe contra a nossa saúde, não porque seja isso que ele queira, mas por ser o meio para que ele tente chegar onde realmente quer chegar, minar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Agora, por outro lado, diante disso, podemos também enxergar porque Deus permite o inimigo investir contra essas áreas das nossas vidas. É que cada ataque maligno pode ser visto como um tempo de treinamento e adestramento para os soldados do exército divino. Pense comigo, no paralelo natural, nunca vemos num quartel os soldados prepararem-se para a guerra passando um ano inteiro deitados em redes com sombra e água fresca. Não, pois isso não prepara ninguém. Do mesmo jeito, o Senhor não treina o seu exército do bem bom na vida, mas em meio às provas e tribulações. E muitas vezes Deus permitirá o ataque do maligno contra os seus bens materiais, até mesmo contra a sua saúde. Isso para que, ao fim, você não apenas vença, mas seja mais do que vencedor. Seja alguém tratado pelo Senhor, pois enquanto Satanás nos tira algo tentando fazer com que nosso coração egoísta se volte contra Deus, o Senhor, por sua vez, permite que aquilo que seja temporariamente tirado até que o nosso coração aprenda a não se apegar àquilo mais do que a próprio Deus. Amado, amada, entenda uma coisa. Às vezes, será interesse não só do diabo, mas também de Deus que algo nos seja temporariamente tirado. Nossos bens, até mesmo nossa saúde, inclusive entes queridos. Entenda de uma vez por todas. A pergunta hoje é a de sempre. O que é mais importante para você? Deus ou seus bens? O Senhor ou sua saúde? Jesus Cristo ou o seu filho? Muitas vezes nossos olhos estão no chão e não no alto. E daí dói mais, muito mais. Como nos fala Luciano Subirá, quando um homem ou uma mulher de Deus colocam os seus olhos no Senhor e assim permanece, serão vitoriosos. Queridos, os ataques mais violentos do inimigo, como aqueles que as pessoas chegaram ao ponto de morrer por Cristo, não visaram tocar nas circunstâncias e nem mesmo na vida dessas pessoas. O diabo não queria que morressem, mas que por medo da morte negassem a Jesus. Entenda, cada uma das vezes em que um mártir derrama seu sangue pelo Evangelho, Satanás não ganhou, Satanás só perdeu. Sabe? Eu estava pensando em tudo isso que está acontecendo conosco, enquanto um povo que se diz aos pés da cruz, pandemia, dor, morte, e fico achando que nosso conceito de vitória, por vezes, ainda é muito carnal, muito terreno, muito imediatista. Amados, quando eu olho para algumas pessoas, para a história de alguns homens de Deus, eu simplesmente fico com vergonha. E olha que eu não estou falando de gente muito longe da gente, não. Eu poderia citar homens e mulheres de Deus que me fazem parecer muito, mas muito pequeno. Amados, só para não fugir da Bíblia, dê uma olhadinha naquilo que aconteceu com Estevão. Atos capítulo 7, acompanha comigo, a partir do verso 55. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isto, adormeceu.
O relato bíblico diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Entenda, há algo que o Espírito Santo vai operar em nós à medida em que nos rendemos a Jesus completamente. Nós poderemos tirar os nossos olhos do chão para olharmos o céu. Nós poderemos retirar os nossos olhos das coisas terrenas para olharmos para as coisas celestiais. Estevão nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam em Deus, não naquilo que é terreno. Amados, eu caminho para o final, eu vou concluir. Nesse texto que lemos em Atos 7, há um princípio espiritual figurado muito forte. Quando os nossos olhos estão no Senhor, parece que somos anestesiados para que os ataques malignos contra a nossa vida não nos atinjam. Entendam, como o pastor Luciano nos aponta, e eu concordo, acredito que Estevão foi milagrosa e sobrenaturalmente anestesiado por Deus com as pedras que o mataram. O texto diz que enquanto apedrejavam, ele invoca o Senhor e orava. E mais, diz que ele se colocou de joelhos e, à semelhança de Cristo na cruz, pediu que o pecado dos seus assassinos fosse perdoado. Pensa comigo, ninguém que está sendo apedrejado faz isso. Nossa imediata reação é cobrir o rosto e se proteger como puder. Mas os olhos de Estevão não estavam em si mesmo, estavam nos céus. E em razão disso, podemos dizer que ele foi fortalecido por Deus, ou até mesmo que ele foi anestesiado. Seria impossível, em condições normais, ele se ajoelhar e ficar olhando para o alto sem se defender. Mas algo aconteceu com ele naquele momento. Querido, quando colocamos nossos olhos no Senhor, independentemente da situação que estamos enfrentando, algo também acontece. O céu se abre. Podemos não ver, mas ele se abre. Como você está? Passando por lutas? Está enfermo? Seu ente querido está enfermo? Seu coração está apertado com tudo que está acontecendo? Levante os seus olhos para os montes, pois é de lá que vem o socorro. O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando passarmos pelas provas e tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória que inevitavelmente virá, mas usa o tempo em que nela estamos para tratar a nossa alma. O Senhor lida com todo apego excessivo que temos nas coisas terrenas e nos ensinar a ter os olhos somente nele. Isso é ser mais do que vencedor. É ser tratado por Deus e chegar ao fim da adversidade melhor do que entramos. É isso que desejamos. Que no final desse período terrível que estamos passando, nós possamos olhar e falamos assim, nós aprendemos. O Senhor nos lapidou. Nós estamos melhores. Esse é o recado do Senhor para você nessa noite. Olhe para o céu, da onde vem o socorro. Vamos orar? Pai, bem sabemos que o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Sabe como as assentamos, levantamos, penetra os nossos pensamentos, sabe exatamente onde está doendo. Por isso te pedimos, nos cerca, mesmo por detrás, por diante, dá-nos um coração ensinável. No momento em que percebemos a muita dor, muito intensa, nos manda um anestésico do céu, como chuvas de primavera. Senhor, estende a sua mão de poder transformador sobre nossa nação. Toque em cada uma das autoridades constituídas desse país, nos livra do mal, nos livra das astutas ciladas do diabo. Conceda-nos que olhamos para cima, para o céu. Contemplemos o teu socorro bem presente. É o que te pedimos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Que aonde você for, querido, a graça do Senhor seja manifesta. Sabe? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.